Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, aqui em Lagoa da Confusão, nesse dia 1º de março de 2024, nesta sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, de 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhe: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou que seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a parábola de hoje nos traz aquilo que a gente chamaria talvez de acerto de contas, ou juízo final, ao fim dos tempos. Essas realidades de que, de um modo muito simples, Jesus tenta explicar para nós a dinâmica da história, da vida e da presença de Deus. O que nós temos? Um homem muito cuidadoso, que preparou a terra, plantou, construiu uma torre de guarda, um lagar para esmagar as uvas. Então alguém que pensou muito bem, fez de tudo. E passou depois a entregar isso a vinhateiros e saiu para o estrangeiro. A gente pode fazer e considerar que talvez isso é a vida. Deus organizou esse mundo aqui de tal modo que a natureza funcionasse bem, que nós tivéssemos condições de vida, que a terra pudesse girar no tempo certo, na velocidade certa, na distância certa do céu, do sol, para que a gente existisse. E nos deu esse mundo para que a gente possa cuidar. Haverá um dia que esse Senhor vai querer os frutos daquilo que Ele nos deu. Quer dizer, Ele confiou tudo aquilo que Ele preparou, o seu plantio, o seu espaço, pensou em segurança, pensou no modo de tratar a uva, pensou na segurança, pensou em tudo. A função dos vinhateiros era só cuidar e esperar a hora da colheita. Eles não tinham que plantar. A torre já estava pronta, o largar já estava pronto, estava tudo pronto. A função desses vinhateiros era só acompanhar o crescimento das uvas. Chega um momento, ele quer os frutos disso e manda os seus empregados. Alguns dizem que os primeiros turmas são os profetas maiores e a segunda turma de empregados são os profetas menores. Eles foram espancados, mataram eles e fizeram tudo isso. E o filho é o filho mesmo, né?
Se a gente considera que é Deus que nos deu esse planeta, chega um momento, ele manda o próprio filho. E o filho foi morto também. Então a sentença dos fariseus e aí ele joga, o que vocês acham que eles vão fazer? Pois olha, o dono quando voltar vai mandar destruir todo mundo e vai arrendar outros que darão frutos na hora certa. E aí Jesus diz, pois é, a pedra rejeitada se tornou a pedra angular. A pedra angular é aquela que é a mais importante, que sustenta um arco, sustenta uma casa. É uma que fecha. Então essa pedra rejeitada se tornou a mais importante da construção. O filho do homem rejeitado se tornou o homem mais importante da história da humanidade, Jesus de Nazaré. Que para os que têm fé é o Cristo ressuscitado. Então a rejeição, e às vezes é isso, a gente quer ser dono da herança e a gente acha que temos direito a ser donos da herança de Deus. Vamos matar o filho porque nos tornaremos herdeiros. Eles não podem ser herdeiros porque eles não são filhos legítimos. Eles não são os proprietários da terra. Por isso a sentença dada, os fariseus dão a sentença para eles mesmos. Ora, serão destruídos e ele dará isso aqui a quem entregar os frutos na hora certa. E depois eles compreendem que Jesus está falando deles. A raiva deles e a intenção é querer matar Jesus, mas a multidão o considera como profeta. A multidão não sabe que está diante do Filho de Deus. A multidão ainda não sabe que está diante do Cristo, mas sabe que está diante de um profeta, de alguém que age e se comporta como profeta. E por isso os fariseus, por mais que estejam com raiva, e agora a sentença é dada, pois o reino de Deus será tirado de vocês, e realmente é tirado. E eles, a partir daquele momento do ressuscitado, Deus não está mais preocupado com um povo só. Deus não pertence mais a uma raça como o Antigo Testamento. Deus agora pertence à humanidade inteira e quer salvar a humanidade inteira. Ele quer que a humanidade inteira dê frutos e apresente os frutos daquilo que Ele nos ofereceu, que Ele preparou para que a gente pudesse cuidar. O mundo é aquilo que Deus preparou para que a gente pudesse cuidar. Apesar de que nós temos um poder de poluição violentíssimo, a natureza nem sempre suporta a interferência nossa, mas também a natureza se vinga, né? A natureza, ela não brinca em serviço. Quando há abusos, ela sempre se manifesta e geralmente ela se manifesta de forma muito violenta. Nós estamos vendo a quantidade de tragédias no mundo. Por mais que a gente ignore que a poluição não está interferindo no mundo, mas quem planta sabe que sim. Não tem mais aquela segurança da chuva. Há momentos que chove na hora que não precisa e há momentos que a chuva não vem na hora que precisa. É um sofrimento quem vive desse mundo do agronegócio, né? da agricultura, do plantio. Há momentos que o gado não tem o que comer. Viu? Então a gente pede a Deus que abençoe a todos nós, ilumine a todos nós e que o dia que Deus pedir a prestação de contas dos frutos da nossa vida, nós estejamos preparados para entregar. Que a gente esteja preparado para apresentar para Ele os frutos da vida, da fé e daquilo que a gente faz e realiza. Por isso vamos rezar a oração da campanha da fraternidade nesse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine, nos dê paz, um abraço e até mais.